Bom, você já parou para se perguntar se você tem valor ou é apenas útil para as pessoas e para as situações que você é colocada? Você não me conhece, meu nome é Maria e aqui eu estou compartilhando os processos de mudança de vida, trazendo algumas reflexões, histórias cotidianas e o meu processo de autoconhecimento, porque é necessário que a gente olhe para dentro de si e busque entender, né, os nossos processos para a gente mudar algumas coisas que nos inquietam na nossa vida, né, para que a gente comece aí a tomar novas atitudes, né, daí a mudança de vida. Bom, eu trouxe esse tema porque eu já tinha visto em uma rede social, eu falei: "Quando eu trouxer o meu canal, ele vai estar lá". Espero que você me acompanhe nessa reflexão, porque eu fui percebendo como uma pessoa fazedora de coisas, neta de costureiras, filha de pedreiro, filha de uma mãe também que ela não é muito da costura, mas ela é ótima comunicadora, cuidadora, ela se doa, assim, ao extremo. E no último vídeo que eu fiz foi até um tema que, eu escuto muito, acredito que você já tenha ouvido também, se não sobre você, mas alguém que, né, faz parte da tua vida, que é a Mulher Guerreira. Te convido a assistir, se você caiu aqui de paraquedas e se de alguma forma se conectou com algum dos assuntos que eu trago, eu te convido a se inscrever no canal, isso me ajuda e me incentiva a continuar. E ainda falando da minha mãe, ela dá nó em pingo d'água, ela é uma ótima gestora, ela não é só eu não gosto, até estava pensando, né, sobre, ser cuidadora, eu falei inclusive sobre isso no outro vídeo, mas a minha mãe é cheia de habilidades especiais que muitas mães têm, né, não posso dizer que todas, né. Ponto. Por que que eu falei, né, ser neta de costureiras, e enfim, de um pai que é pedreiro, e ele inclusive também é inventor de vários instrumentos, ele é bem engenhoso, né. E levando em conta que ele não consulta Google nem nada, ou YouTube, né, como muitos de nós fazemos para fazer qualquer tipo de coisa, ele vai lá e faz com a engenharia da mente dele. E por que que eu falo isso sobre, essa coxa, ela tem aquele valor sentimental, né, ela foi feita pela minha avó materna, que não está aqui mais entre nós, mas eu tenho muitas memórias afetivas, né, muitas memórias dela fazendo renda de bico, a minha outra avó paterna costurando naquela máquina bem antiga, sabe, coisa mais linda. Enfim, eu sempre tive essa que todo mundo fala, chama aptidão, facilidade de fazer manualidades, né, aquele dom que às vezes você acaba tendo até um, digamos, com não sei se é ranço da característica que dizem, né, que te atribuem, porque quando você chega na vida adulta, você entende que o valor e a utilidade, eles nem sempre andam juntos, né, e você vai ficando meio chateado em saber fazer tantas coisas, mas, não ter esse valor atrelado, né. E aí eu vou aos pontos aqui, pode ser que você se identifique, que você já tenha sentido na pele o que eu vou dizer aqui, porque é muito importante que pode até ser como de papo de autoajuda ou papo de tipo assim, o valor percebido ele precisa primeiro vir de você, né, de você sair daquele lugar de: "Eu sou muito boazinha, eu faço com amor somente", porque na vida adulta e quando você é uma pessoa simples, de origem humilde, o amor ele não vai pagar os seus boletos, ele não vai te dar condições de estar em lugares que você deseja, viver coisas que você deseja. Diferente daquelas pessoas que muitas vezes, têm utilidade já entenderam, né, que uma coisa tem que estar atrelada à outra, né. E aí vamos um pouquinho voltar no passado, porque tudo inicia muito na nossa infância, né, eu acho que todos os traumas, todas as crenças, elas vão iniciando aí nessa sua fase, né, no início de vida, em formas sutis, né. Eu sempre escutei muito que eu tinha veia para poesia, eu sempre escutei que eu tinha muitas habilidades, porque eu vivia com caderno e lápis na mão, desenhando. Que eu gostava de fazer roupas, enfim. E aí, quando eu estava já com uns 10 anos mais ou menos, eu fazia umas artes para a escola que eu trabalhava para a escola pra escola que eu estudava, e eu era paga por aquilo. Naquela época, na década de 90, R$ 10 eu acho que sei lá, gente, vamos fazer a cotação aí, se você tiver mais ou menos noção, com a inflação, né, quanto que tá hoje em dia, né. Mas eu ouvia também, por outro lado, que tipo, não dá para viver de arte. E realmente, infelizmente, eu tenho que concordar com algumas pessoas que falam sobre isso, dado o cenário de onde você parte, né. Eu não acredito muito, mas também é papo para outro vídeo sobre essa parte da meritocracia, tudo isso que é muito vendido, assim, hoje em dia
nas redes sociais, que é abordado pelos coaches, tá? Mas, como eu disse, isso é papo pra outro vídeo, porque é bem polêmico ainda, eu tô vendo como que eu vou trazer isso aqui. Gostava de fazer aquilo, naquela época não tinha o advento das redes sociais, da internet de fato, então eu estava imersa, né, o hiperfoco do que eu fazia. Então eu desenhava, eram uns painéis imensos e eu, gente, eu pergunto como que eu fazia aquilo? E eu fazia, obviamente, né, da melhor forma possível, sempre fui muito caprichosa. E nisso eu era útil para aquelas pessoas, né, eu estava prestando um serviço e o valor não sei se era adequado. Quando eu cheguei na fase da adolescência, eu estudava em uma escola particular, que a minha mãe pagava com bastante dificuldade, mas enfim, ela sempre fez o possível por nós, possível e impossível, meus pais não. E eu fazia peças, vendia blusas para ter uma renda extra. E na época eu lembro que muitas vezes eu tive que trocar 6 por meia dúzia, né, eu fazia artes enormes, artes muito complexas, e eu recebia bem pouquinho, mas para poder vender eu fazia, não tinha muito conhecimento, né, quando eu vim de uns tempos para cá, eu vim estudar mais sobre esse valor percebido, né. Mas digo e repito, é muito do teu cenário, muitas pessoas, se você trabalha com arte, você vai poder me dizer, a não ser que seu cenário seja diferente, que, a nossa utilidade, ela ela cabe em muitos lugares, mas o que as pessoas percebem que elas querem realmente, pagar é totalmente diferente dado o público que você chega, né. E aqui eu tô falando sobre realmente monetização, mas também vou falar para vocês sobre outras situações, né, que eu fui entendendo e isso foi me incomodando de perceber assim: "Ah tá, o meu valor é dado só porque eu tenho essa utilidade e essa área de conhecimento aqui, que você não quer pagar por enquanto, porque quando você pode pagar e você escolhe outra pessoa e não essa pessoa aqui que é muito prestativa". A gente é meio que acostumado, né, dizem que o brasileiro ele não sabe dizer não, ele não sabe impor limites muitas vezes, porque isso pode ficar chatinho, né, diferente de outras pessoas de outros países, né, que eles são diretos, o não é não, o eu quero, eu não quero, eu posso, eu não posso, e é dado como uma grosseria, né. Eu começo a trabalhar, né, a convite de amiga com a mãe dela, ela tem uma confecção de roupas, e eu fui aprender ali a fazer a separação das peças, depois eu fui aprender um pouco pra, costurar, né, tipo aquela evolução que você vai fazendo dentro do local. E foi bem bacana aprender mais uma função, ter mais uma utilidade, né, digamos assim, para com o meu meio, porque é isso. Então, alguma situação que eu preciso, que não é necessário levar para outra pessoa costurar, eu tenho ainda tias que costuram, eu mesmo faço, e isso é bacana. E aí vamos ao ponto de uma situação onde eu percebi e aquilo foi me inquietando, né, eu também sei cortar cabelo. Eu sou profissional? Não, eu sou amadora, digamos assim. Só que tudo que eu sempre fiz na minha vida, eu tentei fazer o melhor possível com o que eu tinha. E houve situações onde eu fui percebendo que, o brasileiro primeiro vamos voltar aqui, que o brasileiro ele não sabe muito dizer não, né, a gente tem esse jeitinho de fazer arrudeios, e se você diz não, você é tido como uma pessoa, enfim, chata, uma pessoa soberba, uma pessoa que não é prestativa, né, a gente tem essa e eu posso dizer, né, eu amo animais e eu tenho um lema que é: "Quem não vive para servir não serve para viver", mas tem situações e situações. Porque muitas vezes você se coloca nesse lugar de utilidade sempre. O fulano é muito útil, que vamos trocar pelo servidor, né? O fulano é muito prestativo, mas no dia que você falar um não, as coisas podem mudar. A percepção sobre você pode mudar, né? O fato de você ter colocado um limite nessa utilidade pode dizer para o outro que você não é tão acessível assim, não tá tudo tão fácil e ele descredibilizar, como muitas vezes acontece, o que você já fez. O quanto você já se mostrou uma pessoa útil, prestativa, fazedora. E aí eu corto cabelo, como eu disse, desde muito tempo. Quem nunca foi na frente de um espelho, cortou o cabelo sem saber e fez uma cagada? Eu já fiz isso no cabelo da minha irmã, fiz isso. Mas quando eu fui adquirindo mais habilidade na prática, não por fazer curso, mas mais por ser, digamos, autodidata, eu fui fazendo da melhor forma. E aí teve um momento que eu lembro que a minha irmã me pediu para eu fazer isso por uma pessoa. E naquele momento eu me senti um pouco incomodada, porque eu percebi que aquela pessoa, ela ficou feliz e tudo, mas eu percebi que se ela pudesse e eu fiz a melhor forma, eu fiz tudo, gente, eu fiz a maquiagem, eu fiz o cabelo, eu fiz o meu melhor. Mas eu me senti incomodada, porque eu percebi que se ela pudesse pagar, ela não pagaria a mim. Mesmo que ela tenha saído maravilhosa, ela não pagaria esse valor, qualquer valor que fosse.
E aí teve outra situação onde eu fiz praticamente como é que é? Um projeto social comunitário em um local, onde eu cortei vários cabelos com tesoura muito ruim, diga-se de passagem, mas que eu fiz o meu melhor naquele momento. E em outro momento, quando eu falei: "Olha, eu faço, mas é por tanto", era um valor tipo, vai, valor social, eu simplesmente recebi um calote. É, o que acontece? Você vai percebendo nas sutilezas que você é apenas útil. Que esse valor que enxergam em você, ele é pago ao outro, que tem mais peso naquela função. Eu não vou dar detalhes da função, porque você pode ter inúmeras utilidades. Falar sobre profissionalização é importante. Se eu, em algum momento da minha vida, tivesse, não, eu quero ser cabeleireira profissional, claro que eu ia investir naquilo, eu ia fazer o meu melhor, ia ter respaldo profissional. Só que tem aquela questão afetiva, onde você vai, digamos: "Ah, fulano, você fez isso aqui, toma isso aqui", né. Claro que se a pessoa é profissional, você vai cortar um cabelo maravilhoso, R$ 300, a outra que não é profissional, mas que faz isso com todo carinho e amor, por que que você não daria, digamos, né, um valor social? Vocês entendem essa diferença? Sem contar no seu quando você decide, né, tornar, o que você sabe fazer, por exemplo, algum tipo de arte, né, artesanato, aquilo dali como sustento, aí sim você se depara também com essa dificuldade de ter o seu valor percebido, né. Tem muitas pessoas que falam e, assim, eu acho que é unânime dizer que muitas vezes você fez algo que você fez com muito afeto e você deu. Quando você colocou um preço naquilo dali, aquelas pessoas não compraram. Quando você mostrou que aquilo dali era algo que precisava ter valor, porque é algo que você resolveu fazer, uma forma de sustento e ganho, as pessoas, elas sutilmente, elas não consomem, e nisso elas demonstram que, na verdade, o que você fazia, que era servir, que era ser útil, era cômodo para elas. E você passa, né, a entender, né, nessas sutilezas. Eu gostaria de saber a tua opinião aqui nos comentários sobre esse sentimento, né, porque muitas vezes a gente sente que é isso, né, eu tenho utilidade para certas funções, sabe, que isso se aplica a muitas outras coisas. Por exemplo, aquele amigo que está sempre lá para te ouvir, aquele amigo que quando você precisa que ele vai sair com você para te levar em alguma situação, ele tá lá. E um dia ele não pode, ele se tocou que na verdade ele era muito útil, ele era muito disponível, e você nem tanto. Ou vice-versa, entende? Você sempre esteve ali muito disponível, muito ouvinte, sempre perguntando, sempre querendo saber, e aquele amigo ou amiga, enfim, ele não era essa via de mão dupla, sabe? Você como funcionário, sabe? De uma dada empresa que você sempre está fazendo a mais do que é, e quando alguém precisa e quando alguém vai ser promovido, esse alguém não é você, né, quando alguém vai ser homenageado, esse amigo não é você. Houve uma situação onde eu participei de um evento, ajudando a fazer umas lembrancinhas para o aniversário de uma amiga de longa data. E na hora do discurso, a minha mãe se incomodou, né, porque ela disse: "Nossa, mas a mãe dela, né, vocês se conhecem há tantos anos, desde que éramos muito novas, e ela não falou de você, não te citou, né". E aí eu falei: "Mãe, eu não fui citada porque o meu valor não é percebido dentro desse ciclo social". A minha utilidade sim, eu fui útil naquele momento para produzir, eu sempre tive, como eu disse, por isso que eu quis dar esse contexto sobre a facilidade, decoração, por exemplo, uma coisa que eu tenho toda digamos, né, artesã, esse olhar mais apurado para as coisas, né, para os ambientes, para os detalhes. A gente quer fazer da nossa casa um local significativo, com personalidade, com alma. Então, eu sempre tive e sempre fui reconhecida nesse lugar, né, mas naquele momento, para ter um valor reconhecido para as pessoas como uma mulher de habilidades, como eu não tenho um curso superior, e para aquela família eles têm uma visão de que se você não tem, você não é uma pessoa, assim, que pode ser levada em alta conta, eu percebi, eu já sabia que o meu nome jamais seria citado ali. E que a minha hostilidade ela foi até um ponto, até a página 2. Depois dali ela não iria. Assim como você, por exemplo, dentro de um casamento, você é uma pessoa que serve, que está sempre ali, que quer cuidar, que quer, se coloca no segundo, terceiro lugar, né, e coloca o outro, as necessidades do outro. Todas as situações você sempre se demonstra essa pessoa que é muito utilitária, que é a pessoa que sempre está fazendo a mais do que é pedido e internalizando muitas vezes um desejo, muito grande de ter isso, esse seu valor, reconhecido.
É importante que você entenda que esse valor, ele precisa ser trabalhado em você. Eu valorizo o meu tempo, e aí você aprende a rebater, né, essa falta de reconhecimento de valor com um não, com uma inacessibilidade, com uma ausência necessária, como um autocuidado necessário e como encerrar ciclos que são necessários. Aqueles ciclos que onde você estava, você tinha utilidade, mas quando era para enxergarem o seu valor, isso era atribuído a outra pessoa, que era bem mais inacessível e menos útil. Entende? São inúmeros exemplos. Um deles também, vamos colocar aí para o lado do etarismo, né, pessoas que vão ficando mais velhas e que muito contribuíram e muitas vezes precisam ainda trabalhar, precisam contribuir para o seu próprio sustento, mas o valor delas já não é percebido. São inúmeras situações, né, daquelas pessoas que são inúteis, e quando eu digo isso num sentido mais evolutivo, né, como mentalidade, como contribuição para um mundo melhor, para um mundo bacana, né, e elas apenas têm valor percebido, né. A gente vê inúmeros exemplos na internet, né, eu vejo alguns criadores que eu falo: "Cara, esse canal aqui inclusive é de utilidade pública e tem um alcance muito baixo", e tem outros que são, assim, inúteis, mas que por representarem valores comerciais, engajamento, polêmica, que as pessoas gostam de polêmica, gostam de, enfim, sensacionalismo, elas representam grande valor e trazem muito valor, revertendo em muito dinheiro, né. E o mundo é movido pelo quê? Pelo dinheiro. Não é movido somente por desejos, por sonhos, né, assim, enfim, uma coisa muito subjetiva, né. Mas é isso, gente, é muita coisa que você traz para sua vida e internalize que o valor que você busca, ele precisa ser muito um trabalho seu com você mesmo, não é papo de coach, é só esse autocuidado que você precisa ter com o seu emocional, porque às vezes a gente espera muito que a nossa utilidade, os nossos fazeres, o que a gente contribui tenha seja percebido pelo outro, sabe. E quando isso não chega, quando isso não acontece, existe uma frustração grande, às vezes você deixa de fazer algo porque você diz: "Não vale a pena", mas é importante, porque a percepção do outro ela vai vir de acordo com todas as crenças delas, tudo que elas acreditam, né. Quantas vezes você vê amigos e amigas que seguem, que, tipo assim, são meio que bajuladores de outras pessoas que porque aquela pessoa vem de um meio social, tem um peso ali, e aquilo dali reverbera nelas, entendeu? E muitas outras que são pessoas realmente contribuintes, pessoas que são relevantes para a melhora da digamos assim, para a melhora da humanidade, né? E elas não têm esse valor percebido, né? E isso é injusto, né? A galera diz que a vida é injusta. Eu não acredito que seja esse o ponto, mas acredito que é importante esse esse reconhecimento a partir de si, né, para que a gente possa ir, construindo em nós um fortalecer de valor, né, interno. E nisso a gente não se deixa, como é que eu posso dizer, esmurecer por essas visões externas, né. Enfim, gente, desculpa, às vezes tem umas partes que ficam meio subjetivas no meu vídeo, porque eu busco entender os meus próprios sentimentos e trazer para vocês, tá bom? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Também quero saber a opinião de vocês nos comentários. E é isso. Tchau.